E aí, pessoal, trazendo algo muito importante que deve ficar para sua vida para todo sempre, que é sobre Deus está falando com você e você não está ouvindo, ou Deus está falando com você e você não está reconhecendo da forma que você deve reconhecer. Essa é uma mensagem que tocou muito no meu coração, porque quantas das vezes a gente não vê que Deus está falando com a gente, ou quantas das vezes a gente mesmo para de acreditar em Deus, porque a gente para de ouvir a voz de Deus. E Deus falou comigo muito no livro de Joel, começou a testificar no meu coração sobre como Deus podia falar conosco. Primeira coisa que eu queria te falar é que a voz de Deus e o direcionamento de Deus são verdadeiros. Isso existe. Diante de todas as coisas que acontecem no mundo, você acha que Deus, depois de falar de não apenas falar, depois de provar pelo teu filho amado, pelo filho que chama Jesus Cristo, que ele te ama, você acha que ele não falaria e não direcionaria o amor dele, as coisas que ele queria para sua vida? Você acha que apenas ele iria trazer a vida, permitir que você se fosse salvo, se você cresce em Jesus, e que você não teria propósito aqui nessa terra? Então sim, Deus tem falado com você e apenas você não tem visto, não é apenas o silêncio de Deus sobre a sua vida, porque o silêncio de Deus também é a voz de Deus. Eu vou te ensinar a ver isso aqui. Deus fala muito no meio do livro de Joel, por meio de coisas que não é ele realmente falando audivelmente ou por meio de um profeta, mas por meio de ações. E eu destrinchei aqui para você rapidamente, para você entender como que Deus falava com eles. Deus falava com eles em vários aspectos, mas como que Deus falava com eles no livro de Joel, que você pode estar vendo, caramba, como que Deus pode estar fazendo isso na minha vida e eu não estou vendo. Em Joel 1 a 2 até o versículo 11, Deus envia opressão ao povo e o povo começa um tempo de jejum, um momento de jejum. Isso é um chamado para aproximação. Deus, ele age por meio de opressão para que a gente se aproxime dele. Deus age por meio de milagres para que a gente se aproxime dele. E a gente às vezes está passando por alguma coisa na nossa vida. Eu falo muito isso porque, cara, eu tenho tantas pessoas perto que já passaram por isso, que às vezes tem uma mãe com câncer, ou alguém que está com uma doença terminal, ou algum problema muito sério na vida. E eu não vou falar que, cara, isso daí é culpa de Deus, nunca. Deus pode usar coisas para que você se aproxime de Deus, mas eu creio sim que Deus, ele quer a sua atenção e Deus quer derramar a glória dele por meio de curas, por meio de libertações, e às vezes a gente não vê. E aqui Deus mandou gafanhotos destruidores, gafanhotos, mandou vários tipos de gafanhotos e ele acabou com a terra de Israel. E Deus queria que o povo se aproximasse, e o povo começou a se aproximar de Deus. Em Joel 2, versículo 12 até o versículo 17, Deus, ele coloca um chamado ao arrependimento, um firmamento de um tempo de jejum. Ele pede, fala, pessoal, se arrependa, eu tô aqui para perdoar vocês, eu tô aqui para recuperar a terra de vocês, eu quero que vocês me vejam, eu sou Deus sobre tudo, eu tenho poder sobre tudo. E quantas vezes Deus coloca esse momento de opressão na nossa vida, momento de milagre, até às vezes um momento de vida boa que a gente não consegue ver muito Deus, que a gente quer aproveitar, enfim. E Deus fala assim, cara, agora tá na hora de você se arrepender. Eu tô aqui para te perdoar, eu tô aqui para falar que você não é, mesmo você não sendo merecedor, eu já enviei o meu filho amado, que muitas das vezes o diabo trabalha em nosso coração, já trabalhou muito no meu coração sobre como a gente não é merecedor da glória de Deus. E Deus fala, se arrependa, jejum, me busque, ore, tenha um momento de devoção comigo. E cara, isso pode ser mais simples do que você pensa. Não sei por quanto tempo você conhece a Deus, se você conhece a Deus ou não, mas a coisa mais simples que a gente pode fazer, que a gente sente a presença de Deus, é pegar, fechar a porta do quarto, se você conseguir, se você quiser e sentir bem, apagar a luz, ajoelhar e falar assim, Senhor, me perdoe por aquilo que eu estou fazendo, e se eu não me arrependi, Senhor, não estou conseguindo achar arrependimento no meu coração, me ajude a me arrepender. Gente, Deus é tão bom, Deus é tão real, e Deus quer tanto nosso amor por Ele, Deus quer tanto que a gente conheça Ele como Deus, porque Ele realmente é nosso Deus, que Ele está disposto a te ajudar a você se arrepender do que você fez contra Ele. Ele já me ajudou tantas vezes e eu sou testemunha disso, isso é real. Então ajoelhe e peça para Deus, não é a coisa mais complicada do mundo você ajoelhar no quarto e orar, ou você reconhecer que Deus é real, mas você precisa dar esse passo, você precisa fazer isso, cara. Deus já fez tanto por você, é o mínimo que você pode fazer, é o mínimo que eu posso fazer, que muitas vezes não faço. Em Joel 3, Deus fala em Joel 2:18 até 32, o Senhor dá a promessa de restauração. Deus fala sobre como Ele quer restaurar todo o dano que foi feito, toda a opressão que foi feita. Em Joel 3, Deus fala sobre os inimigos e mostra o carinho, o cuidado, a fidelidade.
e mostra que Deus ama e Deus vê a gente, Deus vê o povo dele. Deus vê aqueles que se prostram diante dele, Deus vê aqueles que falam assim, reconhecem o Senhor. Então isso é muito legal, porque em Joel 3 Deus mostra que Ele cuida da gente. Isso é tão legal porque, cara, quantas vezes na nossa vida a gente não vê a mão de Deus? Quantas vezes na nossa vida a gente vê tantas coisas no trabalho, tantas pessoas, tantas amizades que se vão e a gente não pensa que Deus olha para os mínimos detalhes, mas Deus olha. E a gente não vê que Deus olha. Então, às vezes, Deus está falando por meio de um caso na sua família ou por meio de um caso no seu trabalho. Está sendo muito difícil, Deus só quer que você se aproxime dele. Ele fala, eu estou vendo isso, eu quero te ajudar e eu estou fazendo muitas vezes isso para que você venha me buscar porque eu estou aqui, eu sou Deus, eu estou aqui. E às vezes a gente não vê. Deus não precisa de um microfone para falar e muitas das vezes você pode estar pensando, nossa, mas Deus falou alguma das vezes por meio de Joel e eu não tenho hoje em dia um profeta que fala com a gente. Cara, Deus tem vários profetas que falam com a gente, Deus tem pastores que falam com a gente, mas principalmente Deus nos deu a palavra, a santa palavra de Deus que fala com a gente todo santo dia. E cara, me desculpa, mas se você precisa ouvir a voz de Deus e você não está buscando na palavra, meu irmão, você está fazendo a coisa mais errada do mundo, porque a palavra é maravilhosa, a palavra já foi dada para nós. Quantas pessoas queriam ter a oportunidade de ler a Bíblia, quantas pessoas na Coreia do Norte, em tantos lugares, a gente tem a oportunidade de ouvir a voz de Deus que já foi declarada por meio da palavra. E eu quero muito que você entenda que muitas das vezes você não está conseguindo ver ou ouvir a Deus porque você está no meio de padrões físicos. Você está pensando que Deus vai aparecer em uma forma física ou que algum super milagre vai acontecer e na verdade às vezes Deus quer trabalhar na simplicidade da voz dele. Sim, a voz de Deus é simples. E muitas das vezes você vai estar lá, vai estar de boa, vai estar olhando para o céu, vai estar olhando para a natureza, algo que Deus fez e falar assim, Senhor, eu preciso da tua ministração, fala comigo. E Deus vai falar por meio de um sentimento, por meio de alguma pessoa, às vezes por meio só de, sabe aquela claridade que Deus às vezes dá na nossa cabeça? Então se você não sabe, eu falo, isso é real, é maravilhoso. E a voz de Deus é mais simples do que a gente imagina. Às vezes a gente até questiona se realmente a voz de Deus é tão simples que é. Então que você prepare seus ouvidos e que você treine seus olhos para ver aquilo que Deus quer fazer e aquilo que Deus quer falar com você. Realmente os olhos devem ser treinados, porque muitas das vezes a gente está realmente olhando com a nossa carne, mas Deus está mostrando através do nosso espírito, que é real. E eu gostaria de fazer uma breve oração para você aqui, para que você possa ver no meio dos mínimos detalhes a voz e o direcionamento de Deus. Senhor Jesus, que por meio desse vídeo, Senhor, o Senhor possa revelar, Senhor, no coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, Senhor, aquilo que o Senhor tem para eles, aquilo que o Senhor tem mostrado para eles, até mesmo através do silêncio, Senhor. Que no nome de Jesus, ó Pai, eles possam ser cheios da Tua glória, Senhor, e possam cumprir o plano que o Senhor tem para eles, o plano perfeito, Senhor. Ó Pai, que o Senhor, ó Pai, pode dar claridade a eles e tirar todas as escamas de olhos, de ouvidos, Senhor, tudo aquilo que tem permitido, toda a barreira, Senhor, que não tem permitido que eles ouçam a Tua voz, ó Pai, que seja retirado hoje, em nome de Jesus. E pessoal, uma das mensagens mais importantes que eu quero que você fique guardado aqui é que Deus nos fala e nos chama todos os dias, até mesmo através do seu silêncio. Que Deus te abençoe, Jesus te ama muito. Obrigado por ter assistido esse vídeo.